Uma rainha felina precisou deixar suas terras e, de modo não planejado, absorveu a difícil tarefa de proteger 8 filhotes totalmente sozinha. Mas até que ponto um predador é capaz de chegar para atingir seus objetivos? Sabemos que a lei da selva é cruel e abater ou ser abatido é a lei, principalmente para leões. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você vai conhecer a história de Manyari, a leoa que desafiou o ambiente em que estava para sobreviver e ainda proteger jovens leões. Saiba que essa jornada é mais desafiadora do que você imagina. Então clica no like para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal. É de graça e ainda nos ajuda a crescer por aqui. Deixe seu like e vamos nessa! Essa história é baseada no documentário Lioness in Exile, produzido pela National Geo Wild, que eu recomendo que você assista. Então vamos ao vídeo. 2010-2011, sudeste do Zimbábue, reserva de Malilangwe, África. A região do sudeste do Zimbábue conta com extensas planícies cobertas de vegetação e alguns rios. Os animais herbívoros são abundantes e, por isso, os predadores vivem com fartura de alimento a maior parte do ano. Em períodos de seca, essa oferta diminui, fazendo com que os predadores se juntem nas regiões dos rios. Os leões estão no topo da cadeia alimentar do seu habitat, mas não é por isso que eles deixam de enfrentar perigos. Alguns sorrateiros, como a mamba negra, outros extremamente fortes, como búfalos. Porém, a maior ameaça dos leões são outros leões, que tentam dominar bandos, exterminar filhotes e ganhar território. Mas em alguns momentos da história desses grandes felinos, percebemos que poucos indivíduos quebram a regra do ciclo de vida dos leões e decidem trilhar seu próprio caminho. Foi assim com Manyari, mas ela não fazia ideia do que sua caminhada reservava para sua vida. Manyari era a rainha do bando de leões de Neduna. Ela e suas irmãs caçavam para o seu rei, mas Manyari se destacava tanto por seu tamanho como por produzir filhotes mais robustos do que os outros. Ela era o tipo de leoa que qualquer leão gostaria de ter ao seu lado. O macho do bando, Jambok, era velho, estava com 9 ou 10 anos e evitava brigas com outros machos devido à sua idade. Quando leões se aproximavam, ele deixava seu cheiro nas trilhas para mostrar que aquele território já tinha um rei. E nos últimos anos esse comportamento estava sendo suficiente para manter os inimigos longe. Porém, 2 leões nômades estavam cercando a área já há alguns dias. Manyari era uma leoa experiente e sabia que se os leões nômades desafiassem o rei, ganhariam, pois eram 2 jovens leões contra um leão idoso. Manyari e suas irmãs leoas temiam por seus filhotes, pois novos reis exterminariam as crias para dar início à sua própria linhagem. As leoas adultas seriam subjugadas a seu domínio, mesmo que isso fosse à força. Manyari estava com 3 filhotes, uma fêmea e 2 machos, e não havia a mínima intenção de colocá-los em risco. O que fazer então? Contar com a sorte e esperar? Quem sabe seu rei por algum milagre vença a batalha, ou os nômades desistam e vão embora, ou fugir e criar os seus filhotes longe dali. Durante a noite, os 2 leões nômades ignoraram as marcações de Jambok nas trilhas e se aproximaram ainda mais do bando Neduna, intimidando o líder Jambok com rugidos. Manyari percebeu que esperar não era mais uma opção e logo pela manhã ela partiu. Esperou seu rei Jambok adormecer e o abandonou junto com suas irmãs leoas. Seus 3 filhotes foram atrás de sua mãe, e de forma não planejada, as crias de suas irmãs também a seguiram. Agora era Manyari e mais 8 filhotes, de 8 meses a 1 ano, se aventurando em um novo destino nas planícies da reserva de Malilangwe. Ela sabia que tanto os 2 leões nômades quanto seu próprio rei Jambok poderiam vir atrás dela, mas decidiu que seria rainha de sua própria vida e governaria aqueles filhotes, mesmo com os perigos que os esperava na paisagem à sua frente. Para isso, a leoa precisava fazê-los crescer rapidamente, afinal eram muitas bocas para ela alimentar sozinha.
Na primeira caçada, o alvo eram búfalos enormes e Maniara permitiu que os filhotes ficassem bem perto, mesmo sabendo que a manada poderia tirar a vida deles. Era hora das crianças amadurecerem e perceberam que naquela jornada o caminho seria árduo. Por sorte, nenhum dos filhotes se feriu, mas Maniara não conseguiu caçar nenhum dos búfalos. Aquilo foi só uma lição de alerta para os pequenos leões. No dia seguinte, ela saiu para trazer comida às bocas famintas do seu jovem bando e conseguiu uma presa pequena. A leoa sabia que precisava sair logo dali, pois os leões machos deixados em sua terra natal podem vir atrás deles para abatê-los por medo de se tornarem uma ameaça ao seu reinado no futuro. O bando de Maniara caminhou por longos quilômetros por semanas, até saírem totalmente daquele território. Nesse tempo, os jovens leões já conseguiam abater presas pequenas, mas ainda dependiam da leoa para uma comida mais substancial. Em um novo território se encontram novos perigos, e esses leões iriam descobrir que a lei do mais forte predomina em terras selvagens. A estação de seca estava se aproximando e haveria uma escassez de presas. Por isso, Maniara se viu na obrigação de ensinar os jovens leões a caçarem animais grandes, pois a competição por comida aumentaria. Era noite e a leoa iria ensinar os jovens leões a caçarem um animal maior. E em uma tentativa de pegar uma zebra, Maniara não viu um galho seco que estava com a ponta para cima, e durante a investida teve sua pele rasgada profundamente pelo galho em 2 locais do corpo. O ferimento era grande demais e poderia infeccionar, se tornando fatal caso ela não se alimentasse adequadamente nos próximos dias. A leoa estava há algum tempo sem água. Além de seu alvo ter fugido, ela precisava encontrar água. Mas ferida, Maniara mal conseguia se movimentar, caindo ali mesmo. Os filhotes se aproximaram de Maniara, fazendo-se lembrar que não podia se entregar à dor, pois a sua linhagem dependia dela para continuar vivendo. Com muita dificuldade, a leoa se colocou de pé e conseguiu chegar até o rio para se hidratar, mas suas forças estavam se esgotando e novamente Maniara caiu, se entregando à dor do seu ferimento. Os 5 filhotes mais velhos perceberam que aquele poderia ser realmente o fim de Maniara, e da mesma forma que a leoa abandonou seu grupo em uma hora de dificuldade, os 5 leões mais velhos também a deixaram, acreditando que esse seria o seu fim. A dor do abandono dilacerou Maniara muito mais do que o ferimento, e Maniara pôde perceber que a trajetória que ela escolheu estava com o sabor amargo da solidão, pois os 3 filhotes que tinham ficado com ela inicialmente resolveram seguir os outros e também a abandonaram. Os filhotes ainda não eram adultos, mas estavam quase na puberdade e tinham uma chance pequena de sobreviverem sozinhos. Voltando ao bando de Neduna, o qual Maniara abandonou, ele realmente tinha sido dominado pelos leões nômades. Como a seca se aproximava, o bando trilhou o mesmo caminho que Maniara tinha feito com os filhotes e estavam por perto. Os 8 jovens leões estavam famintos e foram atraídos pelo som de um abate. Para surpresa deles, era a leoa Manoasa, irmã de Maniara e mãe de alguns daqueles filhotes. Como o bando de Neduna, que ela pertencia, estava próximo, a leoa Manoasa tinha conseguido sentir o cheiro das suas crias, se afastando um pouco do seu bando para averiguar, e no caminho de procurá-los, se deparou com uma boa presa que serviu de alimento para os 8 filhotes quando o reencontro aconteceu. Maniara ouviu toda a movimentação. Ela se levantou com muita dificuldade, atraída pelo cheiro da carne fresca. A leoa precisava comer para se curar e devagar foi se aproximando. Ela estava realmente ferida e se ficasse sem comer, não sobreviveria. A sua irmã Manoasa deixou que ela comesse, a ajudando a se fortalecer. Um vínculo foi restabelecido e as leoas saíram dali e fugiram mais uma vez dos 2 reis nômades. Os filhotes a seguiram e o jovem bando de Maniara estava junto novamente, agora com a presença de Manoasa, que a ajudava a caçar enquanto Maniara se recuperava. Ela se mostrou uma ótima professora e conseguiu ensinar os mais novos a caçarem presas maiores. Semanas se passaram e os ferimentos profundos de Maniara se cicatrizaram graças à boa alimentação fornecida por sua irmã.
Recuperada, Maniari dividia a coroa com sua irmã e ambas conseguiram, enfim, ver os 8 filhotes entrarem na puberdade. Em breve, eles estariam aptos a sobreviver sem elas. O maior teste seria caçar um búfalo e os jovens leões conseguiram passar na prova final. Agora, os machos estavam prontos para conquistar os seus próprios bandos e as fêmeas para se tornarem rainhas reprodutoras. Mas um último desafio ainda os surpreendeu. Os irmãos nômades estavam atrás das leoas fujonas e dos filhotes que poderiam se tornar seus inimigos no futuro, e de forma repentina se aproximaram na intenção de atacar. Maniari e Manoasa estavam no cio e conseguiram distraí-los, dando tempo para os 8 jovens leões se afastarem e seguirem sua vida longe daqueles reis que poderiam abatê-los. Agora, os 8 já tinham condições de sobreviver e faltava pouco para que eles se tornassem de fato adultos. Maniari e Manoasa voltaram a se estabelecer no bando de Neduna e se submeteram aos seus 2 reis, que não eram mais nômades e sim dividiam a coroa de forma igualitária, reinando entre as fêmeas daquele bando. Maniari não conseguiu reinar sozinha por muito tempo, mas preservou a vida de 8 leões que, mesmo sem ela planejar, a seguiram, pois enxergaram na leoa segurança e autoridade que um predador deve possuir. Me conta se você já conhecia essa história e clica logo no like. Considere se inscrever nesse canal e maratonar todo o nosso conteúdo. Nos siga nas demais redes sociais e fique por dentro dos nossos bastidores e dos nossos demais canais aqui no YouTube também. Obrigado por assistir, fui!